Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar um laboratório de BGP básico. E o que é interessante nesse laboratório, eu vou utilizar três sistemas diferentes. Eu vou utilizar o OS da Cisco, o Router OS da MikroTik e o Junos da Juniper. Então o cenário está composto da seguinte maneira: nós temos quatro ASNs, o ASN 65512, 513, 514, 515. Tá? Esses AS vão, nesse laboratório, a gente está representando como se esses AS aqui, esses três de baixo, estivessem comprando trânsito desse AS aqui de cima. Então, os nossos objetivos vão ser estabelecer o peering BGP entre esses AS de baixo com o AS de cima, tá? E fazer o anúncio dos respectivos prefixos. O ASN final 12, o prefixo dele vai ser o 10.12.00/16, o final 13, 10.13.00/16 e o final 14, 10.14.00/16, tá? A gente vai estabelecer as sessões de duas formas, com loopback e sem loopback. Com o roteador Cisco, a gente vai estabelecer a sessão com os IPs configurados nas interfaces. Não será estabelecido com as loopbacks. Já com o MikroTik e com o Junos, a gente vai utilizar as loopbacks tanto aqui do roteador do R2, aqui, que é do ASN12, final 12, como dos outros ASNs aqui, o final 14 e o final 15. Fechado? As interfaces aqui conectadas, diretamente conectadas entre os ASN, os routers, estão com o seguinte endereçamento: 10.013.0/24, ponto 13 é o roteador do ASN13, ponto 12 roteador do ASN 65512, tá? Estou fazendo referência só ao final, tá bom? Aqui 10.014 está errado, esses IPs estão errados, eles pertencem ao AS12, portanto tem que ser 10.12.13, aqui mesma coisa, 10.12.14, tá bom? E 10.12.15, tá? Então 10.12.13, final 13 é ASN13, final 12 é ASN12, 10.12.14, que é a conexão com o ASN14, então final 14 é o router do ASN14, final 12, router do ASN12, né? Aqui a mesma coisa, 10, 12, 15, onde o final 15 será ASN15, o Junos, e final 12, o roteador aqui do ASN 65512. Então vamos partir para a configuração aqui do peering entre os dois roteadores Cisco. Vale lembrar que a configuração do BGP no roteador do lado aqui do ISP, vamos dizer assim, já está pronta. Okay? Então a gente vai configurar só do lado dos clientes. No caso do MikroTik, eu tenho aqui uma máquina Windows 7 conectada a ele, porque a gente vai usar o Inbox. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fluente na linha de comando do Router OS, por isso eu vou utilizar o Inbox, até porque eu imagino que seja o mais utilizado por todos, né? No caso do Junos vai ser linha de comando, ok? Então, vamos começar com Cisco. Eu uso aqui esse programa Zoc Terminal para poder conectar nos terminais do GNS3, tá bom? Vale lembrar para vocês que eu estou utilizando o GNS3 mais o VirtualBox, tá? Estou adicionando aqui as VMs com o MikroTik e com o Junos. Eu estou conectando a partir do VirtualBox no GNS3. Tá bom? Adiciono elas no GNS3. Tem uma reca de tutorial para vocês fazerem isso na internet, tá bom? De modo que vocês consigam montar esse laboratório. Nosso objetivo aqui é mostrar como fazer a configuração do BGP utilizando esses três sistemas. Vamos lá. Vou começar com o Cisco. Então, no Cisco, a interface que está conectada aqui com o R2 é a interface 00 de ambos, né? Então, interface siga 00, description, vamos colocar aqui ASN-65512, ok? Endereço IP 10.12.13
13, né, que é o ASN deste roteador, e o final dele que é 13 também, barra 24, vamos ver se eu consigo pingar, 10, 12, 13, 12, que é o IP do roteador do ASN12, então já está pingando, daqui eu já vou partir direto para a configuração do BGP, 65.513, tá? E vou já definir o neighbor. Neighbor 10.12.13.12, ok? Remote AS 65.512, tá? Então aqui dentro do modo de configuração do BGP no Cisco eu estou definindo quem é o meu neighbor com o qual eu vou fechar a sessão e estou apontando aqui, definindo, setando o ASN desse neighbor. Então, a configuração utilizando as interfaces diretamente conectadas, ela é realmente bem simples. Eu só aponto o neighbor e está up. Obviamente que isso não é suficiente, existe uma série de boas práticas que devem ser seguidas, principalmente a configuração dos filtros, mas isso não é escopo desse vídeo, né? Ok, feito isso, a minha sessão já está up, então show BGP Summary. Eu já vou ver aqui que eu tenho esse neighbor, o ASN dele, e vejo aqui a quantidade de prefixos que eu recebi dele. Então eu criei aqui uma série de rotas estáticas no roteador aqui do ASN12, tá? Simulando aí uma full route, né, que é a tabela completa do BGP. Obviamente que essa tabela tem mais de 500 mil rotas, mas aqui apenas para a gente visualizar o recebimento das rotas, eu adicionei lá algumas rotas estáticas e redistribuí no BGP. Então temos aqui as rotas que eu estou recebendo do R2, tá? E a sessão está up, estou recebendo as minhas rotas. Para eu fazer o anúncio, eu não estou anunciando nenhum tipo de prefixo ainda. Para eu fazer o anúncio, o meu prefixo é o 10.13.0.0/16. Eu vou criar aqui uma null route 10.13.0.255.255.0.0 null 0. Opa, tem alguma coisa errada aqui, tem um ponto aqui. Pronto. Se eu quiser visualizar, show IP route static. Pronto, tá aqui a minha null route. E aí eu vou anunciar esse prefixo aqui via BGP. Router BGP 105.513 router. O comando aqui é o network 10.13.0.0 mask 255.255.0.0 e pronto, eu já devo estar anunciando esse prefixo para o meu ISP. Se quiser confirmar, vou ver aqui show IP route 10.13.0.0 e veja aqui, ó, estou recebendo essa rede, tá? Desse roteador aqui que é o 10, 12, 13, 13. Fechado? Então só para a gente fazer um teste aqui, então vou criar uma interface loopback intlo13 e vou colocar um IP aqui dessa rede que eu acabei de anunciar, 10.13, 13.13, 255, 255, 5.255. Opa, piada desse. Fechado. E aqui vou tentar pingar 10.13.13.13. Prontinho, está funcionando. Ok, feito isso, eu vou estabelecer a sessão agora a partir do MikroTik. Não vou mexer ainda no Junos. No MikroTik eu vou utilizar o inbox. Bom, e vou configurar a interface. O IP da interface, na verdade. Né? Esse aqui é a interface que eu estou utilizando para acessar com o Windows. Então eu vou configurar aqui 10.12.14
14.14/24. Eu estou com um pequeno bug aqui no meu MikroTik, na minha máquina virtual, que eu não estou conseguindo utilizar a minha barra. Deve ser por causa do teclado. Vou mudar aqui para americano e vou ver se eu consigo. Aliás, vou aproveitar essa barra que já está digitada aqui. 10.12.13, perdão pessoal, 10.12.14.14/24. Ok, vou ver aqui se eu já consigo pingar no meu provedor 10.12.14.12. Está pingando no roteador do ASN 65512. E aí, nesse caso, como eu vou fechar a sessão utilizando loopback, eu preciso criar essa loopback aqui. Fechou aqui o inbox? Fechou. 10.1301. Eu preciso criar essa loopback, chamar ela simplesmente de LO0 e vou colocar um endereço. O endereço da minha loopback será 10.14.100.14. Interface loopback. Ok. Esta aqui é a minha loopback. Vamos configurar agora a seção BGP no MikroTik. O meu ASN é o 65514. O meu router ID é o 10.14.100.14, que é a minha loopback. Eu não vou redistribuir nenhuma rota. E aqui eu vou configurar o meu peer. Vai ser peer, eu vou chamar de ASN 65512. O endereço remoto dele é o 10, é o da loopback dele no caso, vai ser o 10.12.100.12. Ok, o AS dele é o 65512. E eu acredito que seja as address families aqui que estarão ativas para ele, somente a V4 mesmo. Reparem que não subiu a sessão. Isso porque, como eu estou fechando a sessão para uma loopback, o MikroTik ele não possui rota para essa loopback, certo? Ele vai possuir rota somente para as redes diretamente conectadas para ele. Tem uma rota estática aqui, mas essa rota está perdida. Eu preciso adicionar uma rota para essa loopback. Do mesmo jeito, lá do lado do roteador do ASN12, ele precisa criar uma rota estática apontando para mim a loopback. Isso daí já está pronto do lado de lá. Então eu vou fazer isso agora no MikroTik. Criar uma rota estática para a loopback do outro roteador, 10, 12, 14, 12. Pronto. Vou testar para ver se eu pingo nessa loopback. Olha, a sessão já foi para Active. Vamos ver se ela estabelece. 10.12.100.12. Essa loopback. Pronto, já está pingando na loopback. A sessão não estabeleceu, deveria ter estabelecido. 10, 12, 112. Deixa eu ver se essa rota está certinha aqui. Fechou de novo, está bugado esse meu inbox. Deve 12, 112. Está correto. Deixa eu ver aqui se já subiu. Não subiu. Falta eu ativar aqui o boot hop. Como é loopback, tenho que ativar o boot hop, senão acaba não sobe.
Esperar um pouquinho, deve subir agora. Subiu. Pronto, recebeu os prefixos. Só os prefixos aqui que simulam a nossa full routing. Ok? Está pronta a sessão BGP com o MikroTik estabelecida. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se a gente está recebendo inclusive os prefixos do ASN 65513. IP route. Vamos olhar aqui, fazer um filtro 10.300/16. Né? Eu não tenho barra agora que eu me lembro. Vou descer aqui, não são tantas rotas assim. Tá aqui. Recebeu inclusive, na verdade esse é o... Tá certo, esse é o anúncio lá do ASN 65513. Então, tá pronta a configuração. Vamos fazer a configuração agora no Junos. Então eu estou utilizando o Oliver. Para quem não conhece, basta pesquisar e dar uma olhadinha. É possível você baixar a imagem do Oliver, o que vai te permitir emular aí o Junos utilizando VirtualBox. Minha internet não está querendo colaborar aqui comigo por algum motivo. Deem uma pesquisadinha que vocês conseguem fazer o download da imagem do Junos e rodar ele tranquilamente no VirtualBox e criar seus cenários aí no GNS3 e praticar a utilização, a linha de comando, né, do Junos, que é bem... é diferente. A forma de configurar não é tão similar do iOS, da Cisco e também do MikroTik. Né? Na verdade, o MikroTik e o Junos eles têm alguma coisa em comum. Né? A linha de comando é ligeiramente parecida. Então vamos lá. Não sei se eu já... Pronto, consegui logar. Feito isso, dou um clique e agora estou na linha de comando do root. Se eu tentar rodar entrar no modo de configuração e tentar rodar um commit aqui, deixa eu ver se eu tenho algum tipo de configuração já nessa caixa. Só tenho aqui uma senha definida do root e não tenho mais, tem uma configuração aqui na interface. Ok, tem uma configuração aqui, né? Temos duas interfaces, a EM0 e a EM1. A gente está utilizando uma interface só aqui no Lab, então vamos utilizar a EM0. Edit Interfaces EM0. Já tem uma configuração aqui, eu vou deletar ela e vou adicionar a minha configuração. Set unit 0 family inet address 10.12.15.15/24. Set unit 0 description. Na verdade eu vou setar a descrição direto na interface. ASN 65512. Ok?
Tá aqui o description. E feito isso, eu vou para a raiz da configuração, vou setar em Routing Options o ASN 705.515. Ok? É necessário essa configuração no Juniper. No caso da Cisco próprio, quando você declara lá o router ASN tal, o roteador já assume que ele é participante desse ASN, no caso. Né? O número do ASN vai na configuração. Nesse caso do Juniper, não, eu preciso definir aqui qual que é o ASN. Bom, feito isso, vamos partir para a configuração da interface. Eu ainda preciso definir uma loopback. Tá? Então, set interface LO0, family unit 0, family net address 10.15.100.15/32. Essa é a minha loopback. Show interfaces, vai aparecer a interface M0, a minha loopback. Eu vou dar um commit nessa configuração e vou ver se eu... Vocês estão observando que eu estou utilizando aqui uns comandos, por exemplo, eu estou no modo de configuração do Junos, né? Para eu poder utilizar um comando ping, por exemplo, preciso utilizar o run. Lá no Cisco você precisa utilizar o do, né? Run ping 10. Nossa subrede 12, 14 não, ela vai ser 15, o IP do outro roteador vai ser final 12 sempre. Então beleza, já estou pingando no roteador aqui do ASN 65.512, então a conectividade está ok. Falta eu trabalhar a configuração da seção BGP. Vamos lá. Então, preciso setar a rota estática para loopback do roteador do ISP, né? Então, edit routing options. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui, não tem nada. Set static route. Tá. A loopback é 10.12.100.12/32 via next hop 10.12.15.12. Ok? Então, se eu tentar pingar nesse IP aqui, já vai estar funcionando a comunicação entre as loopbacks. O comando top permite que eu alterne entre os modos de configuração. Top edit protocols BGP, para entrar na configuração do BGP. Eu vou criar um grupo aqui. Eu vou chamar esse grupo de IBGP Peers. Fechado. Vou setar meu local address como sendo da loopback 10.15.100.15. Vou setar meu neighbor, que é o 10.12.100.12, peer AS 65.512. Fechado. Set type, o tipo da sessão vai ser externo. Tá. E precisa ativar o multi-hop também. Set neighbor e multi-hop. Ok. Vou rodar um commit. Eu acho que essa é a configuração básica para a sessão subir. Run show BGP summary. Tá em active. Pronto, ela está estabelecida. Aqui os 260 prefixos. Run show BGP neighbor. Tá aqui todas as informações. A sessão está... Cadê o established?
Tá aqui. Estabelecida, quantidade de prefixos recebidos, 261, prefixos ativos, somente 260. Esse primeiro aqui provavelmente deve ser por causa de algum problema de next hoop, tá? E agora eu preciso fazer o anúncio, né? Eu preciso fazer o anúncio do prefixo aqui do ASN, do ASN 15, 65515. E eu também não fiz esse anúncio aqui no ASN 65514 com o MikroTik. Então vamos voltar aqui no MikroTik. Vamos fazer esse anúncio. Para isso eu vou criar a null route, que no caso o MikroTik é black hole, IP route. Adicionar aqui o meu prefixo é o 10.13.00/16, gateway. Peraí. Black hole. Pronto, cara, esse problema aqui da barra me quebra as pernas. 10.13.00/16, black hole. Cadê ela? 10.13.00/16. Vou colocar aqui só um comentário. E feito isso, eu venho aqui em Routing, BGP, Networks e adiciono 10.13.00. Putz, eu não tenho barra. Preciso usar a barra daqui. 13.00/16. E aí eu vou ver uma coisa errada, porque o meu é 10.14 aqui. Deixa eu ver no route aqui, eu coloquei 10.13, mas não é. 10.14. Nesse nosso cenário aqui, se eu errar o anúncio aqui, pode causar problema, porque não tem nenhum filtro, né? Não tem nenhum filtro BGP que esteja regulando aqui quem pode anunciar prefixo para quem e quais prefixos podem ser anunciados. Isso daí a gente vai ver num outro vídeo. Deixa eu só confirmar aqui. Eu estou aqui no roteador do ASN12. Deixa eu ver. Route 10.13.00. 14 no caso, né? Para ver se eu estou recebendo. Estou recebendo. Via esse cara aqui. Tá, estou recebendo os anúncios. Agora não sei, eu acho que essa rota não vai estar na tabela de roteamento. Deixa eu ver se eu consigo pingar nesse next hop aqui. Certinho, deve estar assim na tabela de roteamento. Ok, então fiz os anúncios. Vou fazer por último isso aqui no Juniper, né? No Juniper eu preciso criar no route também. Top edit routing options. Set static route. Destination é o 10.15.0.0/16. O next hop é, na verdade, reject. Ok? E aí eu preciso criar uma policy para poder fazer esse anúncio, né? E exportar essa policy lá no processo, lá na configuração do BGP. Então dá um pouco mais de trabalho para anunciar, para configurar a sessão e anunciar no Juniper do que dá nas outras plataformas. Top edit policy option. Okay. Eu vou criar uma policy aqui. O Junos te obriga a criar uma policy. Set policy statement eu vou chamar de ASN
65512 out. O termo que eu vou criar, from, aliás, termo 1, from out filter 10.15.0.0/16 exact set policy statement term 1 then accept. Ok, essa policy diz o seguinte: o que for com esse prefixo exatamente vai ser aceito, ou seja, o BGP vai receber isso, vai anunciar. Eu vou inserir mais uma cláusula aqui, set policy statement SN term1 from protocol static. Então, o que for rota estática, ou seja, aquele que eu acabei de criar lá na routing options, e que for com esse prefixo exatamente, será anunciado. Então, eu preciso ir lá no BGP e exportar essa policy. Ok? Feito isso, eu vou conferir lá no ISP se eu estou recebendo essa rota. Show IP route 10.15.0.0. Estou recebendo ela de 10.15.115, a loopback dele. Então, está pronta a configuração. Então, nesse vídeo a gente viu como configurar a seção BGP e realizar o anúncio utilizando Cisco, MikroTik e Junos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem as pequenas travadas aí, onde eu não sabia a senha da caixa, mas foi uma videoaula que eu tive uma ideia rápida aqui e resolvi montar, porque muita gente tem dificuldade mesmo com a parte de configuração básica em uma dessas três plataformas. No próximo vídeo a gente vai abordar como controlar os anúncios utilizando filtros. Né? Nesse cenário aqui, todos podem anunciar qualquer prefixo para todos, e esse é um cenário que nos levaria ao caos na internet. Para isso se utilizam filtros, tá? Para evitar que um ASN anuncie prefixos de outro ASN e cause problemas sérios. Isso já aconteceu, né? Algumas operadoras não aplicam corretamente filtros e muitas vezes ocasionam esse tipo de problema. Já aconteceu um problema com o ASN do Google ou foi do YouTube. Existem problemas com relação a isso e a utilização de filtros ajudam a resolver esses problemas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.